Você está ouvindo a Viva Time. Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, a gente está começando aqui mais um Aviva Time e hoje a gente vai estar falando de um texto aqui que ele está em Mateus capítulo 18, versículo 18, um tema extremamente interessante e fala muito acerca do reino dos céus. Eu vou começar lendo ele aqui, né? E a gente vai estar dissertando sobre ele depois. Mateus, o Gil aí estão comigo, a gente faz parte da liderança Célula Viva, né? Então, esse vai ser o nosso bate-papo hoje. Vou começar lendo aqui para vocês. Mateus capítulo 18, versículo 18. Na verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Cara, primeiro momento, meu entendimento, quando eu começo a ler esse primeiro versículo 18 aí, logo eu tenho um insight, cara, sobre a chave de Davi. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, é um termo teológico. Eu tenho aqui um manual bíblico, Anger, que ele fala sobre a chave de Davi. O poder das chaves não consiste não só na supervisão das câmeras reais, mas também nas câmaras reais, mas também na decisão sobre quem deve e quem não deve ser recebido no serviço do rei. Ou seja, a gente encontra esse termo aí, cara, tanto em Apocalipse quanto em Isaías, e essas chaves, denominadas chaves de Davi, foram entregues a Cristo, cara, quando ele estava aqui na Terra. Por isso que a gente encontra na Bíblia, quando João ele começa a declarar a vinda de Cristo, nas suas pregações no deserto, ele sempre enfatiza: o reino dos céus é chegado, arrependei-vos. Jesus, quando ele realizava algum milagre nas suas pregações, quando ele ensinava acerca do reino dos céus, ele sempre mencionava que o reino dos céus ele é chegado. Então, o que quer dizer isso, chave de Davi? Nada mais é do que Jesus entregou essas chaves para nós hoje. E hoje a gente consegue tanto apresentar o reino dos céus para pessoas perdidas, quanto manter as portas do reino fechadas somente para nós. Então, isso passa a ser como se fosse de nossa responsabilidade a gente apresentar, trazer o reino dos céus para pessoas hoje, assim como Cristo fazia na época dele, né? Ou manter só para a gente, que seria um completo desserviço. Eu tenho essa perspectiva quando eu leio ele dizendo, né, que tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, desligar na terra será desligado no céu. É uma autoridade que está sendo otorgada para mim e para você. Lá em Mateus 16, 19, ele começa falando: eu lhes darei a chave do reino dos céus. E aí ele enfatiza a mesma narrativa. Ele fala: o que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu. E tudo aquilo que você desligar na terra será sido desligado também no céu. E aí, Gil, o que você acha, cara? E aí, pessoal, beleza? Cara, muito bom, muito legal, interessante esse que o Gabriel mencionou aí sobre a chave de Davi, que foi passada para Cristo e hoje foi passada para nós. E, cara, quando eu ouço você falar e leio essa passagem, eu lembro muito em eletricidade. Eu vou explicar para você o porquê. No termo técnico, né, quando a gente está falando sobre chave, sobre ligar e desligar, qual que é o conceito sobre ligar e desligar na eletricidade? Quando a gente está ligando um interruptor ou acionando uma chave, ligando uma chave, o que acontece? São dois circuitos diferentes
que estão travados ali, que estão separados. E quando você liga essa chave, você une esses dois circuitos, e esses dois circuitos fazem com que a energia ou a eletricidade passe entre os dois e haja luz para todo o resto. Então, quando eu vejo essa passagem, quando você, em verdade eu digo, tudo quanto ligardes na terra será sido ligado no céu, eu entendo que, como o Gabriel falou, que é uma autoridade dada para a gente usar em união com os nossos irmãos. Ou seja, se eu tentar fazer isso sozinho, eu não vou conseguir. Porque essa chave não depende só de uma pessoa, depende de mais de uma pessoa. Até acho eu que é enfatizado depois no verso 20, que fala, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio. Ou seja, Deus ele deixou essa autoridade para a gente usar em união, para levar a luz, para levar a mensagem de Deus para fora. Sempre o nosso pastor ele fala, uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja unida ela é extremamente forte. Por quê? Porque a gente não está dependendo do nosso poder ali. A gente ligou essa chave e essa chave simplesmente fez com que o reino dos céus chegasse até o lugar. Deus, até mesmo é falado ali, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, aonde a gente estiver, ligando essa chave, onde a gente estiver transferindo essa responsabilidade, essa total responsabilidade que Deus deixou na nossa mão, aonde a gente estiver ali, Deus vai estar. E onde Deus está, cara, é impossível que as coisas continuem do mesmo jeito. Então eu entendo que essa passagem, ela fala um pouquinho da importância de a gente ter ali pessoas junto, pessoas ali que vão estar ali trabalhando junto, que vão estar orando junto, que vão estar sempre junto ali para transmitir esse reino que a gente tanto acredita, esse reino que a gente quer que seja cada vez mais expandido. Então eu acredito que é isso, um pouquinho sobre isso. Essa é a visão que eu tenho hoje e que eu acho que, casou certinho, ficou bem legal. E aí, o que você acha sobre isso? Cara, ouvindo tanto que o Gabriel falou quanto o que você falaram, Gil, eu tenho uma interpretação muito parecida também, porque eu fiquei focado nessa parte mesmo que Jesus fala, né, no versículo 20, que, tipo, quando 2 ou 3 pedirem, né, em concordância a Deus, a gente vai receber. E ele fala que ele vai estar no meio de nós, Jesus, né? Então ele está dizendo assim, vocês têm livre acesso a Deus, reunidos, né, a pedir o que vocês quiserem, porque eu estou no meio de vocês. E se você vê uma das últimas palavras de Jesus, antes dele subir aos céus, que é em João capítulo 16, no versículo 23, ele fala, o que vocês quiserem pedir a Deus, façam em meu nome, e ele vai escutar vocês. Então isso para lembrar a gente que a gente está nessa posição tão agraciada, maravilhosa, que é filho de Deus, por causa do que Jesus fez. Então a gente tem livre acesso pelo que ele fez. E ele é aquele que liga as nossas vidas. Não só de nós a Deus, mas entre os irmãos também. Porque se você ler lá Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus é a cabeça do corpo, que é a cabeça da igreja. E ele é o princípio, ele é o fim. Ou seja, ele é a parte principal, ele é a parte que comanda. E nós somos as outras partes do corpo também, né? Como diz 1 Coríntios 12, 27. Então mostra que a gente faz parte de um organismo vivo, né? De um único organismo que é liderado por Jesus. Então, nesse momento que a gente está em concordância entre nós e seguindo aquilo que Jesus tem para a gente, porque ele é o cabeça, ele é o que dá as direções, a gente tem livre acesso a pedir a Deus o que a gente precisa e ele vai nos abençoar. Então,
A unidade que você estava falando, Gil, ela é fundamental para que as coisas possam ir para frente. O próprio Jesus fala que uma casa dividida entre si, ela não vai se manter, ela não consegue prosperar, porque se um tiver querendo fazer uma coisa e outro tiver querendo fazer outra e houver uma discordância entre nós, como é que a gente pode tá no mesmo corpo indo para a mesma direção, obedecendo a mesma direção? Porque não tem como uma perna querer ir para um lado e a outra perna ir para o outro. Não tem como. A cabeça ela dá uma direção, vamos andar para frente. E para isso, uma perna tem que ir para frente e a outra também. Então é justamente isso que é algo que hoje em dia parece que não tem mais tanto valor, né? Que as pessoas não valorizam tanto. Hoje é uma sociedade muito individualista, né? As pessoas pensam muito em si mesmas. Você vê uma coisa que eu estava vendo do pastor Lucinha, estava falando que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sozinhas, tanto que as porções do mercado são cada vez menores, né? Você vai comprar ali uma porção de uma massa, de um arroz, de um feijão, tipo, são cada vez porções menores, porque as famílias são cada vez menores, tem cada vez mais pessoas sozinhas, né? É só pensar aí, a sua mãe tem, tipo, bem mais irmão do que você, geralmente, e a sua avó a mesma coisa. Então, hoje em dia, as pessoas, elas pensam muito nelas mesmas, achando que se eu focar em mim mesmo, eu vou conseguir chegar mais longe. Mas a verdade é que Jesus fala, você precisa estar em concordância com as outras pessoas, você precisa ter unidade para poder chegar mais longe. Então, acho que isso é um alerta para a gente nos dias de hoje, para a gente parar de pensar tanto nos nossos próprios interesses e começar a pensar no interesse dos outros. Cara, eu acabei de citar um versículo que eu nem percebi. O apóstolo Paulo fala assim, que considerem os outros as superiores a si mesmo, né? E busquem defender o interesse das outras pessoas. Então, hoje em dia, às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo, né? E principalmente nessa questão da pandemia, tanta gente morrendo e tal, e a gente parece que está anestesiado com tudo isso, a gente está acostumado, sendo que se você para pensar, imagina a dor de uma família que perdeu alguém, cara, você tirou um minuto para orar para essa pessoa, você tirou um minuto para pensar se ela está precisando de alguma coisa, só que hoje em dia a gente está tão focado em nós mesmos que a gente simplesmente esquece dos outros, e isso é um princípio totalmente antibíblico, né, que Jesus fala que ele veio para servir, e quem quiser ser o maior no reino de Deus tem que servir e não ser servido. Cara, verdade. Quando eu ouço vocês falando, cara, eu tive um insight aqui. Você percebe que tudo tem um princípio de alinhamento ali, né? Quando você ligar na terra, será ligado nos céus. Existe um alinhamento de céus e terra. Assim como tem que existir um alinhamento entre nós aqui na terra também, onde estiverem dois ou três buscando ali, reunidos em meu nome, né? Então, você percebe ali, assim como o Mateus aí falou sobre a união, né? Sobre o fato de estar coexistindo ali na mesma ideia, para que um reino subsista. Cara, tem tudo a ver com isso que Jesus está falando. Eu percebo isso aqui na prática, quando a gente está semanalmente, né, se reunindo hoje por essa ferramenta que é o Zoom, né? Mas antes da pandemia, a gente estava toda semana aqui em casa. E, cara, a gente sabe que não tem como a gente conseguir coordenar uma célula, fazer com que uma liderança seja efetiva, se a gente não estiver caminhando na mesma visão, na mesma ideia, né? Então, não tem como não se lembrar daquele dia que a gente orou e foi incrível. E logo depois, no dia seguinte, que foi a célula, né, no sábado, logo na oração do início, parece que o céu já tinha descido já, parecia que a gente não estava não só na oração para dar início na célula, mas a gente já estava, parece que na ministração. Aquela célula foi incrível, simplesmente porque não só havia alinhamento entre nós aqui na Terra, mas também alinhamento entre céus e terra, né? Então, é algo que a gente não tem palavras. Quer falar, Gil? Né, a ligação, né? Ela é como é a cruz, né? Ela é uma ligação vertical, né? Da gente com Deus, uma ligação horizontal, né? Que tem que ser entre nós, entre os irmãos, né? E essa que você citou mesmo
esse dia que você citou foi um dos vários que Deus mostrou que quando a gente aciona essa ligação de nós com Ele, Ele também aciona a ligação com todos que estão em volta, né? Teve célula mesmo que foi orado por pessoas aí que tinham problemas no ouvido e a pessoa foi curada. Foi orada por pessoas aí que tinha problemas, super, super ruins em relação a câncer, em relação a doenças realmente, horríveis, e desapareceu. Então, essa ligação que a gente tanto fala é uma ligação do sobrenatural, é uma ligação do reino de Deus, é uma ligação que a gente tem o poder de acionar, tem o poder de transmitir, tem o poder de trazer até a nós. E a gente, no mundo de hoje, onde a tecnologia é avançada, no mundo de hoje, onde as pessoas dão mais ênfase pro status e para aparecer, a gente poder ler a Bíblia e poder ter o nosso secreto com Deus e poder fazer isso e poder realmente vivenciar isso é muito gigantesco, é muito maravilhoso, é muito top, porque talvez a gente vê, na verdade, né, grupos como o Dunamis fazendo coisas gigantescas e, cara, a gente vive isso e não aparece na mídia ou não tem uma repercussão tão grande, que a gente vive isso, que a gente consegue transmitir, não num nível tão grande, porém ainda horizontal, ainda uma ligação onde Deus está fazendo de nós com Ele e também com os irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, é muito interessante isso que você estava falando e que o Will também completou demais, top demais. Cara, verdade. Porque quando a gente convida, né, o sobrenatural, os céus para virem à Terra, a gente não pode esperar nada menos do que a ação do Espírito Santo, né? Do que o sobrenatural. Eu tenho um livro aqui que casa bastante com aquilo que a gente está falando aqui. Se você tem vontade de ler um bom livro aí, Quando o Céu Invade a Terra, é um ótimo livro. E tem até uma frase do Bill Johnson que eu separei aqui, que ele fala assim: é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está em nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Ou seja, cara, é impossível que você seja cristão e você se diga realmente é uma pessoa que crê em Jesus e você não tem um anseio, essa vontade de viver o sobrenatural, de ver o sobrenatural com seus próprios olhos. É uma demanda que ela é natural, né? A gente está na presença de Deus e a gente busca algo que a gente não consegue encontrar na Terra, né? Fala um pouco mais disso aí, Will. Mano, ouvindo o que vocês estão falando, cara, uma coisa que me impactou foi o que o Gil falou, mano, isso é verdade. Que a cruz, ela realmente liga nós a Deus e liga nós com os irmãos, né? Por isso que ela tem esse formato horizontal e vertical. E, cara, você sabe quando Jesus foi perguntado, né? Ele foi perguntado duas vezes essa pergunta nos evangelhos. Qual é o principal mandamento, né? Uma vez com os fariseus e outra com o jovem rico, né? Que ele fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus estava resumindo ali todos os mandamentos de Moisés, né? Os mandamentos que Deus deu a Moisés, as leis, né? E estava resumindo ali a conduta, né? Que a gente tem que ter. E, cara, eu estava vendo também uma palavra do Dunamis, que o Gil citou, sobre dons, né? Sobre palavras de conhecimento em específico, né? Do Dunamis Experience, com o César Bianco. Ele falou, cara, você tem que entrar com essa mentalidade de que você vai fazer isso não porque você quer se aparecer ou porque você quer conquistar alguma coisa. Você tem que tirar essa pressão de você, de se você errar, se acontecer alguma coisa de não dar certo. Porque mais importante do que a pessoa sair curada, mais importante do que a pessoa sair com a palavra de conhecimento que deu certo, é ela sair de lá amada. E é justamente para isso que os dons foram liberados.
Os dons são para servir, né? O dom você vê várias vezes sendo utilizado para outras pessoas. Inclusive, quando Paulo fala sobre línguas, ele fala assim: quando um ímpio entrar no meio de vocês e alguém tiver interpretação de línguas, aquele homem vai falar: Deus está entre vocês, e ele vai se converter. Então você vê que você está fazendo isso com o coração disposto a amar as pessoas. Isso é o que Deus nos está dando. Então você vê que quanto mais próximo de Deus, porque para você recebe um dom, a palavra diz em Coríntios que o Espírito Santo dá os dons conforme lhe apraz, conforme é da sua vontade, né? E vem do Espírito Santo. São 9, mas vem dele. E, cara, você está recebendo algo de Deus para dar para as pessoas, para mostrar, para servir para elas o quão Deus é poderoso, o quão Deus ama elas, porque Deus está fazendo o próprio sobrenatural para que aquela pessoa já não tenha mais dor ao ser curada, para livrar ela da morte, para mostrar os caminhos do Senhor, para às vezes tirar uma angústia do coração através de uma palavra de conhecimento. Então, quanto mais próximo você está de Deus, cara, mais você vai querer fazer isso. Isso é algo que eu senti muito na minha vida quando eu comecei a me aproximar, que antes eu era como, assim, tanto faz, sabe? O que está acontecendo na vida dos outros, bom, é triste, paciência, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas agora, ultimamente, agora que eu tô mais próximo, tal, nesses últimos anos, cara, principalmente nessa época da pandemia, tô vendo tanta coisa acontecendo, eu só posso, cara, entrar no presente de Deus e falar: Deus, meu poder é limitado, eu não posso fazer nada, na verdade. Tudo que eu posso é orar para essas pessoas. Se elas perderam alguém, eu não tenho como fazer para essa pessoa voltar, mas eu posso orar para que o Senhor cuide dessas vidas, para que o Senhor cuide delas, acalme o coração, não deixe que nada grave saia disso, né, desse incidente, dessa fatalidade. Então, cara, quanto mais você está próximo de Deus, mais você começa a ser, não é contaminado a palavra, você é afetado por esse amor, porque Deus é o próprio amor. Você começa a querer fazer o bem para as pessoas, e é justamente isso que Jesus está falando aqui, cara, em Mateus 18:20. Então, uma coisa que eu espero é que, tipo assim, as pessoas parem de ir para a igreja e usar Deus simplesmente para o benefício delas. Que muitas vezes a gente só pensa na gente mesmo e a gente fala: cara, Deus, eu tô precisando disso, disso, disso. Mas, mano, tire um tempo na sua oração, tire um tempo no seu momento com Deus para pensar nas pessoas ao seu redor. Veja o que está acontecendo. Você vê os discípulos, eles se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Tanto que quando Maria quebrou um vidro de perfume e colocou nos pés de Jesus, todo mundo ficou maluco, falou: viu, era para você ter dado esse dinheiro aos pobres, né? Então eles tinham esse senso de querer ajudar as pessoas, e é isso que andar com Jesus faz. Então, cara, é um desejo do meu coração é que as pessoas comecem a se unir em oração, não só pela causa que está afetando alguém específico, mas que a gente possa entrar em oração para poder ajudar uns aos outros e fortalecer uns aos outros. Cara, isso que você está falando aí, né? O fato de a gente estar mais perto ali da presença de Deus, ele nos molda o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo Jesus, né, cara? Tem aquele versículo que a gente diversas vezes já citou na célula, que com os rostos descobertos, né, diante da glória de Deus, nós somos moldados segundo a imagem de Cristo Jesus. E exatamente essa é a ideia, cara, essa é a vontade de Deus. A gente vê Paulo ali falando em Romanos ali, a necessidade da gente cada vez mais ser mais parecido com o nosso irmão mais velho, né, que no caso é Jesus. Então, isso da compaixão, né, pelo próximo, são coisas que não são naturais da nossa humanidade, da nossa natureza. São coisas que provêm da natureza divina, cara, da natureza de Jesus. Jesus, ele andava debaixo desse amor supremo, né? O amor que se entregou por todos nós. E exatamente essa é a vontade dele, né, cara, pra gente. Que a gente não se restringe apenas a olhar para aquilo que está acontecendo com a gente, mas que a gente ande, né, em compaixão, percebendo, cara, a dor do próximo, estando pronto para ajudar. Dessa forma que a gente ganha pessoas, né? Se você ficar apenas preocupado com números, né,
com aquilo que você consegue fazer, quantas pessoas eu curei, quantas palavras de conhecimento eu entreguei. Você não se preocupar em amar as pessoas, de nada adianta, né? Então, cara, é insano. Se a gente fosse ficar falando aqui, a gente provavelmente ultrapassaria aí as 3 horas, 4 horas, 5 horas aí. Porque quando a gente entra nesse tipo de assunto, cara, é incrível. Pelo menos pra mim, assim, eu sinto meu coração queimar. Beijo, tá com o dedo aí, cara? Fala aí. Eu procurei e achei aqui, completando o que o Will estava falando, né, que Paulo ele fala na carta de Gálatas, né, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meu, é totalmente o que a gente tem que viver no dia a dia, né? Sei que muitas vezes é muito difícil, né? Deixar de a gente se preocupar com as coisas terrenas nossas e viver 100% Jesus. Porém, cara, Paulo ele deu um grande exemplo, né? De tipo, não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Então, as coisas de Cristo, qual eu vou priorizar? E hoje, graças a Deus, cara, no meio da pandemia, eu vi muito a obra de Deus sendo feita sem essa questão de, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo, como o Gabriel mesmo falou. Eu tenho uma obrigação em fazer ou uma obrigação em dar resultados. Não, cara, graças a Deus, eu vi muitas pessoas sendo ajudadas, muitas pessoas ali que se fosse na época de Jesus, seria as quais Jesus estaria na casa, seria as quais Jesus estaria ajudando, abraçando, e é isso que um momento difícil traz. Ele não é apenas um momento difícil para mim ou para você, ele é para todo mundo, é para todos. Porém, ainda tem pessoas ao qual entende a essência de Jesus, né? Entende que realmente eu tenho que fazer algo não apenas porque eu sou um cristão, eu tenho que mostrar que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer porque isso é minha essência, isso é minha natureza. Eu quero buscar o sobrenatural, eu quero buscar sim o dom do amor que Cristo tanto nos mostrou, eu quero buscar sim o dom de revelação, eu quero buscar Deus. Eu lembro, cara, que quando eu fui realmente encontrado ou realmente tomado por Jesus, foi através de um dom de revelação e também eu fui totalmente impactado. Aconteceu uma coisa com a minha irmã, ela tem, né, ela tinha, aliás, ela tem ainda diabetes, e um dia ela passou muito mal e, ficou totalmente à beira da morte, praticamente. E era uma época ao qual eu estava indo na igreja, porém não conhecia Jesus e não tive uma experiência. E daí aconteceu que umas meia hora antes dela ir pro pronto-socorro, eu tava, já pronto para ir para a igreja. Fui atrasado porque eu esperei a ambulância chegar, mas fui totalmente quebrado, com o coração, totalmente destruído. E no culto, o nosso pastor, o bispo, ele teve um momento ali em que Deus tomou ele e ele disparou várias palavras de conhecimento e no meio dessas uma palavra que Deus estava mostrando para ele, dando livramento para uma pessoa. Ele descreveu igualzinho ao qual a minha irmã estava passando, descreveu a situação e, cara, naquele momento eu entendi que Deus ele estava me tomando e mostrando que ele tem muito mais, além do que apenas coisas rotineiras. Ele tem uma cultura, uma essência ao qual ele queria mostrar para mim e ao qual ele quer que a gente viva. Então, a partir daquele momento, daí eu entendi que o reino de Deus ele era uma coisa emergente, né? É uma coisa que é urgente, uma emergência para agora, para ontem. E é algo que a gente tem que buscar para ontem, para viver hoje. A gente conseguir realmente passar isso e viver isso. É algo como
o Gabriel Will estava falando, não é só para mim. Não é para mim, é algo meu pro próximo. Então, se Deus usou a vida do meu pastor para trazer algo para mim, eu posso usar a minha vida, ou Deus pode usar a minha vida para trazer algo para outro. Então, acredito nisso e estamos à busca disso. Estamos à busca de nos aperfeiçoar cada dia mais para poder passar algo para as pessoas também. Mano, é insano esse testemunho, cara. E já fechando com chave de ouro com esse testemunho, essa parte aí, cara, eu queria entrar aqui no 21, né, que casualmente, né, o Matheus estava aqui em casa ontem e a gente estava conversando exatamente sobre isso. E, cara, eu nem imaginava que já seria a sequência do versículo, mas a gente falou um pouco sobre isso aqui, que está escrito bem assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 70 vezes? Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, Will, o que você fala sobre isso aí, cara? Cara, aí já para encerrar, que o nosso tempo já está se esgotando, você sabe que eu estava vendo uma pregação hoje do pastor Lucinho, ele estava falando assim, cara, citando esse versículo, né, que hoje em dia as pessoas, elas, por causa desse negócio de comunicação, de redes sociais, acaba tendo muita coisa assim que um fala pelas costas dos outros e tudo mais. Então, esse negócio de perdoar hoje em dia tem que ser muito mais intenso, né? Porque o tanto de coisa que tem acontecendo, que está acontecendo, a gente nem sabe o que está rolando, né? Mas ele falou assim, cara, você quer saber se você realmente perdoou uma pessoa? Veja se você está orando por ela. Veja se você está orando para ela melhorar, para ela sair de uma situação difícil. Se você realmente, ali no seu coração, você quer ver ela bem. E muita gente fala que, cara, eu perdoo, mas eu, sei lá, não preciso estar perto, não preciso estar fazendo nada. Mas, cara, você vai realmente deixar uma coisa que aconteceu te afastar de Deus? Porque a gente falou aqui várias vezes, cada um falou de uma forma diferente, mas que quanto mais próximo de Deus a gente está, mais a gente quer amar as pessoas, mais a gente quer fazer bem a elas. E quanto mais próximo dele, a gente quer ver todo mundo bem, cara. Mesmo que tenha acontecido alguma desavença, a gente conhece a história no livro de Atos, de Paulo e Barnabé, que eles acabaram brigando, né? Barnabé e Marcos, né? Eles acabaram brigando e parece que teve até soco lá, né? Pelo que deu a entender a história. E no final do leito lá, Paulo, ele fala assim, cara, fale para Marcos também que ele foi muito útil no meu ministério e tal. E, ou seja, orando por ele, mesmo depois dessa briga que ele teve, né, na época que os três estavam viajando juntos para fazer Atos, cara, ele falou assim, eu não posso que uma desavença me mantenha longe de Deus. Eu preciso estar ali orando por ele e orando pela obra, porque a gente está conectado, a gente está ligado. Eu não posso simplesmente ir para uma direção com o coração contrário, enquanto alguém que é do mesmo corpo está fazendo algo totalmente diferente. Então, eu preciso não só liberar o perdão, mas demonstrar isso com atitudes, porque a Bíblia fala, Deus fala assim, a adoração de vocês é inútil, porque vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a gente tem que parar de falar te perdoo só da boca para fora e mostrar com a atitude do coração o que a gente está fazendo. Cara, exatamente. E a gente percebe, na verdade, a gente sabe que um dos princípios do reino de Deus é o propósito, né, cara? E quando você está focado no propósito, você não vai ficar se preocupando com isso ou aquilo, com coisas fúteis. E você percebe que a oposição, ela sempre te empurra para mais perto do seu destino. Assim como eu estava comentando com você ontem, cara, algo muito interessante na Bíblia quando Jesus, ele tinha essa noção, esse senso de propósito, porque o seu amigo Pedro estava próximo de Jesus, era um dos três mais próximos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. E Pedro, ele ali num ato ali de demonstração de afetividade,
Quando Jesus fala que ele vai ser entregue para morrer na cruz, Pedro fala: não, o senhor não vai morrer. Jesus olha para ele e fala: afasta-te de mim, Satanás. Porém, para Judas, aquele que iria entregar Jesus, quando ele vem para dar, né, aquele beijo lá no rosto de Jesus, Jesus fala que vens, amigo, né? Porque no caso Judas ali, ele estava empurrando Jesus para o destino dele, que era o propósito, morrer para cada um de nós. Cara, insano isso, né? Você percebe. E é exatamente isso. Jesus estava querendo dizer: se você se preocupar com o seu propósito, não importa quantas vezes tem que perdoar, porque isso não vai te parar. Isso, na realidade, a oposição, ela só vai te levar na direção do teu destino. Cara, quanto tempo a gente tem aí, meu? Já pode encerrar já, menos de 1 minuto. Fechou. Galera, a gente vai ficando por aqui agora. Eu vou pedir para você, se você acompanhou a gente até aqui, curtiu toda essa conversa aí, curte o vídeo. Não só curte, mas comenta também, compartilha com seus amigos. Aproveita e se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais, cara. É isso aí. Tamo junto. Deus te Até abençoe. mais. Valeu. Falou. Falou, até mais.